Olá pessoal, meu nome é Moisés, eu sou engenheiro eletricista formado pelo FTM. Recentemente finalizei um mestrado em inovação tecnológica, onde eu pude estudar um pouco sobre a energia eólica, sendo mais específico, estudar o impacto de aerogeradores baseados em conversores em funções de proteção de linhas de transmissão, certo? E ao finalizar esse trabalho, eu pensei então em montar uma série de vídeos inicialmente dividida em 4 partes, para repassar a vocês um pouco do meu aprendizado durante esse mestrado. Então, um cronograma para essa série seria: na parte 1, nós veremos um pouco do histórico, evolução e operação de uma turbina eólica. Parte 2, as principais topologias de geração eólica. Parte 3, os desafios relacionados a essa crescente penetração de geradores eólicos no sistema elétrico. E, por fim, vou falar um pouco das minhas experiências com diversos softwares na modelagem de aerogeradores para simulação de transitórios. Então vamos lá, a parte 1, histórico, evolução e operação de uma turbina eólica. Então, para iniciarmos esse histórico e evolução, nós temos que ter em mente que a energia eólica já é utilizada há milhares de anos, só que a priori em atividades que demandavam energia mecânica. Então nós temos relatos na literatura de que por volta ali de 1700 a.C., na Mesopotâmia, nós já tínhamos ali um primeiro moinho de vento, que era utilizado para bombear água. E posteriormente, outras civilizações também passaram a utilizar esses moinhos para automatizar algumas tarefas, como por exemplo a trituração de grãos e o bombeamento de água. Então o pessoal notou que para atividades como esta que eu mostro aqui na figura, ao invés de utilizar o esforço, a força braçal, nós poderíamos utilizar a força dos ventos, ok? Para fins de geração elétrica, de fato, nós tivemos as primeiras constatações ali no século XIX, sendo mais específico, em 1887, com a construção do primeiro aerogerador de eixo vertical na Escócia. E a partir daí tivemos outras construções. Em 1888, a construção de um aerogerador nos Estados Unidos de 12 quilowatts, corrente contínua, acoplado a uma turbina de 144 pás. Em 1957, o primeiro aerogerador para transmissão em corrente alternada, com 3 pás e potência de 200 quilowatts. E em 1976, o grande marco, que seria o primeiro aerogerador comercial interconectado a uma rede elétrica. E isso ocorreu na Dinamarca. Então nós temos aqui uma foto de um aerogerador dinamarquês que era mais utilizado em fazendas, em zonas afastadas. E aqui do lado nós temos também um aerogerador de eixo vertical, só para que vocês tenham uma noção de como seria isso. Bom, e desde então, desde essa época, essas tecnologias de geração eólica, elas vinham evoluindo um tanto quanto lentamente, de forma tímida, devido ao custo atrativo dos combustíveis fósseis. E foi então ali, na década de 70 do século XX, com a crise do petróleo e também surgimento de pautas de preservação ambiental, que as fontes renováveis de energia foram colocadas em evidência, inclusive a eólica. E com isso houve um aumento de interesse em investimentos ainda no século XX. E como nós sabemos, se há investimento, há desenvolvimento. E isso nós podemos constatar aqui com através dessa figura da evolução das turbinas dos aerogeradores. Então nós podemos notar aqui que entre 1980 e 90, enquanto que entre 1980 e 90 nós tínhamos turbinas com 17 metros e 75 quilowatts de capacidade de geração, entre 2015 e 2020 nós já tínhamos turbinas aí com 125 metros de altura e 5 megawatts de geração, havendo ainda uma prospecção para turbinas ainda maiores e com maior capacidade de geração. Só para comprovar essa prospecção, nós temos aí uma das maiores turbinas offshore do mundo para ser lançada nesse ano, 2021, da fabricante GE,
né, com 12 megawatts de capacidade de geração e pás de 107 metros, ok? Outro gráfico que nos mostra essa evolução da geração eólica no mundo, né? Nós temos esse gráfico aqui da capacidade total instalada de geração eólica no mundo. Então a gente percebe que enquanto que em 2001 nós tínhamos apenas 24 gigawatts de capacidade instalada, em 2019 esse número já salta para 651 gigawatts. E hoje certamente temos, né, elevamos ainda mais esse patamar, certo? E no Brasil não foi diferente, já que, de acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica, né, a energia eólica aqui no nosso país já se tornou a segunda principal fonte de energia, com 18 gigawatts de capacidade instalada. Ok? Bom, mas aí vocês podem estar se perguntando, mas Moisés, toda essa evolução, ela se deve apenas ao aumento do tamanho das turbinas, né? E eu digo para vocês que não, ela se deve também e principalmente às novas topologias de geração que foram sendo descobertas, certo? Hoje nós temos aí 4 tipos principais, né, de geração eólica. Pretendo explicar de uma forma, explorar melhor essas 4 topologias no vídeo 2 dessa série, né? O que precisamos saber até então é que existem aí 4 principais topologias hoje. Okay? E elas contribuíram bastante para o aumento da eficiência dessas gerações eólicas. Bom, mas como é construído um aerogerador, né? Quais são os aspectos construtivos? Que equipamentos compõem um aerogerador? Então, nós temos primeiramente as pás, certo, pessoal? Que do ponto de vista da aerodinâmica são os principais elementos, já que o vento incide nessas pás, provocando aí forças resultantes que vão fazer com que o eixo da turbina gire, certo? Então, as pás são responsáveis por essa incidência, né? O vento incide nas pás, nós temos forças resultantes que vão fazer com que o eixo gire. Nós temos também o eixo aqui da turbina, certo? Que é o responsável por transferir a energia cinética de rotação ao gerador. Podemos ter também caixas de engrenagens que vão fazer o condicionamento dessa velocidade de rotação dos eixos. Então, o eixo da turbina, ele geralmente vai rotacionar em uma velocidade um tanto quanto menor do que se comparado aqui ao eixo da máquina, do gerador, certo? Temos também o gerador, que vai realizar essa conversão da energia mecânica em energia elétrica. Temos a nacelle, que abriga todos esses equipamentos, então é esse conjunto todo aqui, né, que vai abrigar gerador, caixa de engrenagem e eixos. E, por fim, a torre, que realiza a sustentação de todo esse aparato, certo? Temos também sistemas auxiliares, como, por exemplo, o sistema de freio a disco, o controle de giro da nacelle, certo? E também o controle, aqui podemos ter o controle de giro das pás, chamado controle de pitch, controle de ângulo de inclinação dessas pás. E esses controles de giro, eles são responsáveis, né, por otimizar a extração da energia eólica, ok? E lembrando que o controle de pitch ele vai ser utilizado também para evitar que a potência mecânica extraída supere a potência nominal, ok? Bom, então nós sabemos aí que ao incidir nas pás, o vento vai exercer forças, fazendo com que a gente tenha o movimento de rotação do eixo, certo? Então, nesse ponto é importante nós observarmos que a potência que será extraída do vento, ela é função da velocidade do rotor, velocidade do vento, inclinação das pás e outras características construtivas da turbina, certo? Como vocês podem ver aqui por esse equacionamento. De uma forma mais didática, nós temos aqui essa curva que mostra a relação de potência extraída por velocidade do rotor para diferentes velocidades de vento. Então, cada uma das curvas em azul aqui, ó, trata-se de uma velocidade de vento diferente, certo? Sendo que eu estou aumentando a velocidade de vento na direção indicada por essa seta. Então, o que nós percebemos? Primeiramente, para cada velocidade de vento, nós temos aqui um pico nessa curva. Ou seja, para cada velocidade de vento, nós temos uma velocidade do rotor
que vai extrair a máxima potência, né, disponível, certo? Outra coisa que nós podemos observar, para uma mesma velocidade de rotação, né, uma velocidade do rotor, à medida em que nós aumentamos a velocidade do vento, nós aumentamos também a potência extraída, ok? Então, aqui eu já vou chamar a atenção para um ponto que vai ser discutido também no segundo vídeo. Então, dentre as topologias que eu mencionei, aqueles 4 principais tipos, né, de geração eólica, nós temos topologias que operam em velocidade fixa e topologias que operam em com velocidade variável, certo? Qual a diferença básica entre essas topologias? Bom, as topologias de velocidade fixa, como o próprio nome diz, elas vão operar, né, com uma velocidade nominal e em sua operação essa velocidade ela muda muito pouco, certo? Então, o que a gente observa aqui por essas curvas, né, de velocidade de vento? Vamos aqui para essa curva de velocidade de vento aqui, onde essa velocidade, né, vamos seguir essa reta tracejada em verde, ela quase vai aqui para o pico, né, de potência extraída para essa velocidade do vento. Então, o que a gente pode dizer? Olha, esse aparato, né, nessa velocidade nominal, ela tem uma extração de potência ótima apenas para essa velocidade de vento aqui, certo? Já que se o vento, a velocidade desse vento diminui, veja que a reta em verde, ela não está mais próxima do pico, aqui que seria a máxima potência extraída para aquela velocidade do vento. Então, essa é uma das desvantagens dos aparatos que operam em velocidade fixa. Então, em velocidades de vento diferentes da velocidade nominal, vamos dizer assim, nós passamos a perder potência, ok? Então, uma grande vantagem das topologias de operação em velocidade variável é que eu consigo, a partir da velocidade do vento, rotacionar o meu rotor em uma velocidade tal que eu tenha a máxima potência extraída. Vejam aqui nessa curva em vermelho tracejado que, para diferentes velocidades de vento, eu mudo, né, a velocidade do rotor para que eu tenha a máxima potência sendo extraída. Ok? Então, só iniciando a discussão aqui, que será foco mesmo do nosso segundo vídeo dessa série. Ok, pessoal? Então, para o primeiro vídeo da série seria isso. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição para possíveis dúvidas.